Cancelei os meus clubes da Livelo e nesse vídeo eu vou explicar o porquê. Vou começar explicando para você o porquê eu assinava clubes da Livelo em outras contas, o porquê eu parei e concluí se ainda vale a pena manter o clube da Livelo ativo. Esse vídeo é muito importante para você que é milheiro, porque eu estou passando aqui uma experiência real, uma experiência, claro, da minha situação, pode valer para você ou não, tá bom? E você vai entender melhor ao longo desse vídeo, por isso eu te aconselho aí até o final, aí vai ser um vídeo direto ao ponto, né? Basicamente, vamos lá. Eu tinha 4 contas da Livelo, eu trabalhava com 4 contas do clube da Livelo, todas essas 4 contas no Clube Top. Ou seja, eu tinha a minha conta principal e também mais 3 contas de familiares que não moram comigo, beleza? E aí eu pagava ali todo mês R$ 799. Já vou te explicar o porquê eu fazia isso, qual era a estratégia que eu fazia, uma das estratégias que eu aplico no universo das milhas aéreas. Então, por mês aqui, eu pagava em Clube Livelo R$ 3.200. E aí, ao longo do ano, claro, se você for botar em 12 meses, a gente está falando aí do investimento em Clube Livelo de mais de R$ 38 mil. É dinheiro, né? Investimento. Mas qual a estratégia que eu fazia isso? Porque eu acumulava tantos pontos assim. A Livelo, quando você fica a longo prazo no seu clube, principalmente o Clube Top, tu fica com um milheiro médio muito baixo. Por quê? Porque a cada 3 meses você ganha uma bonificação. A sua assinatura, estou olhando aqui para o Clube Top, que é a minha situação. A sua assinatura é 20 mil pontos por mês normalmente. Se fosse só isso aqui, pagando 799, não iria compensar, iria dar um milheiro caro. Porém, a cada 3 meses, você não ganha 20 mil pontos, né? Você ganha 45 mil pontos. Isso que eu estou te falando para contas que estejam há mais de 3 anos, ou seja, tu completou 3 anos, entrou no 4º ano, você consegue essa bonificação toda aqui. Antes disso, as bonificações são menores. Então, o milheiro ele é um pouquinho mais caro do que eu estou falando aqui. Nessa situação, nesse cenário aqui que você está com mais de 3 anos de clube, né, entrou no 4º ano, você consegue esse cenário aqui e o milheiro fica R$ 28, aproximadamente R$ 28,10. Esse é um milheiro que todo mês, nessas 4 contas eu conseguia, porque essas contas são a longo prazo, né? Eu tinha mais, todas essas 4 contas eu tinha mais de 3 anos de clube Livelo, ou seja, estava no 4º ano já, essa conta aqui no 5º, no 6º, enfim. Então, eu conseguia um milheiro de R$ 28,10. O que eu fazia com tudo isso, né? Vamos lá, se você for ver um milheiro de R$ 21,10, eu mandava principalmente para a Latam PES. Por quê? De tempos em tempos, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, brotava uma promoção de 30%. Agora está um pouquinho mais difícil, né? Passou 4 meses, brotou mais de 25%. Mas até de 25% está indo aqui, mas a gente pode dizer que de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, tinha uma promoção de transferência bonificada para a Latam PES. E aí eu consegui um milheiro lá, por exemplo, aqui, de R$ 21,60. E vendi em balcão de milhas a R$ 24,00. E assim, vamos considerar que eu fazia essa rodagem aí de 4 em 4 meses, por exemplo, ou seja, fazia isso 3 vezes por ano. E aí, se você for ver a nível de percentual, vamos dizer, eu consegui um lucro aí de 2,40 por milheiro de todos esses pontos que eu acumulava aí, todas as contas. Isso daí significa um percentual de 11% de rendimento no que eu estava investindo aqui. Só que aí tu fala, pô, 11%, Rodrigo, tem CDBs aí que tá dando mais do que isso e tal, com a Selic alta. Mas como eu falei, eu rodava esse valor aqui, né, mensal, de 4 em 4 meses, que eu pegava, ia pagando, ia lá e vendia tudo, pum, o dinheiro via tudo para minha conta. Aí depois ia pagando a anuidade de novo, pum, e o dinheiro voltava para minha conta, né, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses esse processo. Então é um rendimento em cima dos valores que eu pagava aqui de mensalidade, que, pô, se eu for botar esse valor todo num CDB, bem, eu poderia render isso daí, mas renderia em intervalo de 12 meses, por isso isso daqui era vantajoso. Fora isso, eu estava comprando pontos, ou seja, acumulava pontos no meu cartão de crédito por estar passando esse troço todo mês, pontos esses que eu uso para viajar, ou seja, era acima disso o rendimento, porque eu usava pontos, eu fabricava pontos para poder viajar, pontos de maneira gratuita. Basicamente, essa daqui era a estratégia que eu estava utilizando com essas 4 contas do Clube Top. E aí, por que eu te disse que eu cancelei minhas contas? Essa daqui é a minha conta principal. Essa daqui eu não cancelei e não vou cancelar nunca enquanto estiver nessas condições aqui. Das outras 3 contas, eu decidi por cancelar. Como eu disse, eu estava usando principalmente para Latam PES. Por que eu não estava usando para Smiles? Por que eu não estava usando para Azul, por exemplo?
Simplesmente por causa disso aqui. Eu tô, no mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo, tá tendo uma promoção de 70% de desconto, 80% de desconto para Smiles. Isso estava acontecendo com certa recorrência. Se eu fosse comprar esses pontos no carrinho, vamos supor que eu não tivesse esse clube, né? As outras contas, eu não tenho clube agora. Mas vamos supor que eu queira, nas outras contas, por exemplo, da minha mãe, eu queira acumular pontos de Smiles participando dessa promoção. Não está incomum você ter descontos agressivos no carrinho, para Smiles, para Azul. Olha só esse exemplo aqui, estou te mostrando a prática. Se eu fosse transferir, realizar a transferência nessa promoção para a conta lá da minha mãe, ou seja, pegar na conta Livelo dela e mandar lá para a conta Smiles dela para poder vender lá, para ter um maior benefício de CPF, eu iria pagar isso daqui para 99 mil milhas, bastaria eu ter 1.000, iria assinar o Clube 1000 lá rapidinho só para transferir, e aí iria pagar isso. Ou seja, qual é o milheiro que está nessa situação aqui, que eu estaria comprando pontos de Livelo, né? Um milheiro de R$ 28,10, que era justamente, por coincidência, o milheiro que eu consigo acumulando por ficar a longo prazo aqui no clube. Tiveram promoções anteriormente que o desconto foi até maior que isso. Tem promoções que o desconto é pior que isso, tu paga mais caro, entendeu? Só que em boas promoções, você está conseguindo esse milheiro baixo através da estratégia do carrinho. E aí, não preciso pensar em ter clube a longo prazo para poder ficar transferindo para Smiles, para Azul. Por isso que eu usava especificamente para Latam Pass, porque ali era certo que valia muito a pena. Para Smiles, para Azul, não preciso ficar tendo esse clube a longo prazo, até porque melhor seria eu comprar no carrinho do que ficar acumulando a 28,10 no clube, porque no clube você paga ali a mensalidade, recebe aquele quantitativo de pontos, né? Ou seja, tu não está trabalhando com o limite do cartão de crédito, porque a tua fatura já vai vencer, tu vai ter que pagar ali do teu bolso, até esse dinheiro voltar para o teu bolso, né? Aqui não, aqui eu posso comprar o quantitativo que for, não fico limitado ali ao quantitativo do clube, né? Lembrando que não são todas as promoções que tem um desconto como esse. No clube é garantido, aqui não, tem que esperar boa promoção com esse bom desconto aqui. E aí você simplesmente poderia comprar o que for aqui, não só 100 mil, né? Iria observar o limite da promoção e poderia dividir em 12 vezes. Então aqui eu estaria trabalhando com o limite do cartão de crédito. Por isso, por tudo isso aqui que eu te expliquei, que eu utilizava exclusivamente os pontos que eu acumulava nos clubes tops das minhas promoções dentro da Latam Pass. E aí veio a mudança na Latam Pass recente, que é o quê? Pô, para tua conta ficar mais segura, agora vamos pedir a facial. E todas as contas que eu administro, né, os meus familiares não moram comigo. Minha mãe mora em Espírito Santo, meu irmão em Brasília, não tem como, entendeu? E aí, pô, não dá também, vou vender milhas aqui, ficar perturbando para poder ficar emitindo. Antes era fácil porque, pô, era muito fácil, muito simples. Tô aqui no balcão de milhas aéreas, tô com aquelas milhas acumuladas ali, consegui transferir, vou lá, boto para vender no balcão de milhas, eu mesmo emitindo ali rapidinho, pronto, acabou, era super fácil. Agora com facial, como é que eu vou ficar pedindo para eles? Pô, isso daqui acabou com a emissão de milhas em terceiros na Latam Pass? Não, por quê? Vamos lá, eu tô na conta aqui do meu irmão. Se eu botar o CPF dele na emissão, tudo bem, eu estou emitindo para outras pessoas. Mas na parte do CPF, se eu botar o CPF dele, não vai cobrar facial. Grande parte das pessoas ainda estão vendendo milhas em contas de terceiros na Latam Pass, botando o CPF do titular. Por quê? Porque isso não impacta lá na hora do embarque. Não tem importância, a pessoa vai apresentar ali o nome, né, sobrenome, no máximo data ali de nascimento e pronto, é aquilo que importa para o embarque. Se a agência for mais cuidadosa ali, se tu estiver vendendo diretamente para uma agência e ela for mais cuidadosa, ali na parte do check-in ela vai ali vai alterar o CPF, não tem problema nenhum, é só para não ter que ficar passando por facial e você poder vender na conta que for. Ou seja, a galera ainda está fazendo isso. Isso daqui não está sendo impedimento 100%. Mas assim, eu sou do tipo do seguinte, cara, lance de investimento, isso daqui eu faço por investimento. Poderia pegar esses pontos todos, vender para particular, não tenho tempo para isso, beleza? Apesar de já ter feito muito isso, ensino lá no meu treinamento também, atualmente eu não faço isso. Eu fazia porque era fácil, pô, eu vou pagando o clube aqui, depois transfiro ali quando tiver, vendo rapidamente no balcão de milhas, eu tenho acesso, consigo vender de maneira bem rápida, tem esse retorno, melhor do que deixar no CDB ali e ainda fabrico pontos no meu cartão de crédito. A mentalidade era essa. Agora, o entrave dessa forma aqui, por mais que dê para fazer burlando ali, botando CPF, para mim já começa a ficar trabalhoso, muita jogada, né? E acaba não valendo muito a pena. Então, a principal estratégia que eu estava fazendo aqui com vários clubes em várias contas era essa, que com essa facial, apesar disso não impedir, atualmente não impedir, mas pode ser que mude a qualquer momento, aí ela começa a cobrar, não, agora eu vou cobrar facial até para quando inserir o CPF do titular na emissão, né? Como eu falei em vídeo anterior, quando eu falei da
da facial, entendeu? Então as coisas podem mudar. Então tem outras estratégias que eu posso adotar aqui em milhas aéreas, não necessariamente essas que eu vou adotar. Então eu não vou ficar alocando esse capital, né, mensalmente, porque eu não uso o limite do cartão de crédito, eu uso investimento do meu bolso, porque eu vou ver o retorno de 3, 4 meses depois que tiver a transferência bonificada, né? E o clube você paga e você recebe o quantitativo que pagou. Não é que nem você comprar pontos pra caramba aqui e dividir 12 vezes, né? Então, acabou que não fez sentido para mim, por isso eu cancelei das outras contas, né? Claro que eu ainda vou trabalhar com múltiplas contas. Por exemplo, teve uma boa promoção das Smiles, né? Que não tem esse lance de facial. Até se tiver da Latam, uma bem interessante, dá para transferir ali e fazer essa jogada aí com o CPF para evitar facial quando tiver disponível, beleza? Se tu não souber o que eu tô falando, um lance de facial aí, vou deixar no final desse vídeo para você assistir o vídeo que eu falei melhor sobre essa facial da Latam Pass. Então, claro, eu vou trabalhar com múltiplas contas, mas não nessa estratégia que eu estava fazendo aqui, beleza? Por isso que eu vou cancelar os outros clubes. Vou cancelar o meu clube da minha conta principal negativo, porque eu tô acumulando pontos de maneira fácil aqui, com um milhão de R$28. Cara, eu consigo mandar com 35% de desconto sem necessidade de promoção de transferência bonificada. Ou seja, todo santo mês, se eu quiser mandar esses 20 mil agora para a Latam Pass, eu mando e ganho 35% de bônus. Então, se eu estou falando de 28,10, que é o meu milheiro aqui, com 35% de bônus, meu milheiro fica a 20,81. E se eu vendo a R$24, que eu consigo vender isso de maneira rápida, eu estou falando aqui de um rendimento aqui mensal do que eu estou pagando de 15%. E ainda produzo pontos por estar pagando essa mensalidade aqui. Então vale muito a pena para mim manter isso aqui. E claro, eu não vendo tudo isso daqui. Eu utilizo para viajar também. São pontos, quando você compra pontos a R$20 ali, mais ou menos, 21, da Latam Pass, bota para viajar e pega numa emissão. Precisa nem ser emissão sensacional. Tu consegue economizar muito com milhas aéreas. Então esse milheiro aqui para mim é muito baixo na minha conta principal. É mais a estratégia que eu usava nas outras contas que começou a perder o sentido no momento que começou a ter muito entrave. Eu fazia isso porque era muito fácil. Começou a ter barreira, para mim não compensa mais. Mas muita gente, principalmente você que está olhando, pode olhar, isso para mim não é entrave, eu dou um jeito nisso aqui, ótimo, tu vai continuar trabalhando estratégia como essa que eu trabalhava aqui. Isso daqui é coisa pessoal minha e eu quis trazer aqui nesse vídeo explicando todo o cenário para tu ver. Milhas aéreas, cara, é um mundo. Você sabendo trabalhar, você vai adaptando ao seu perfil, não fica seguindo o que terceiros estão falando. Você mesmo analisa o cenário e aplica o melhor para o seu perfil. Por isso que eu te digo, se você não domina, cara, milhas aéreas, vem para o Método PC, que aqui a gente te ensina tudo sobre milhas. Você aprende a pensar com a sua própria mente, adaptando para o seu perfil. E, cara, aproveitar esse universo que é maravilhoso, independente das mudanças que tenha, você vê ali o que vale a pena no momento e aproveita. Aprende a viajar muito mais barato, aprende a utilizar as estratégias que estão disponíveis ali na sua frente, e é tudo em um, né? Se eu te ensino tudo nesse treinamento, não precisa adquirir mais nenhum treinamento meu de ninguém, porque aqui vai te ensinar tudo sobre milhas aéreas e de maneira vitalícia. Você não precisa ter pressa, porque o treinamento é grande, porque ele é tudo em um. Então tu vai aprendendo o que tu quiser no tempo que você quiser, beleza? Vou botar o link na descrição, tu vai ver tudo que ele vai te ensinar. Você vai ficar craque em milhas aéreas, tá? Você tem um retorno disso daqui nas estratégias que você aplica. Não é um gasto que tu vai ter aqui no treinamento, é um investimento. Muitas pessoas recuperam já na primeira viagem com o desconto que consegue na viagem que não conseguiria normalmente pagando ali no dinheiro, beleza? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se eu te ajudei de alguma coisa e puder deixar o like, vai me ajudar muito. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.